Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Quem Pode Pode e hoje o convidado é o Sr. Paulo Viegas. Sr. Paulo Viegas, como vai? Bem, obrigado, meu amigo. Como é que está? Está tudo bem? Vai-se andando. Vai-se andando. Então, como é que tem sido esta semana da loucura? Olha, voltámos ao trabalho. Ahm, Desta vez fomos dos primeiros, nós os cabeleireiros e manicures e similares, como eles nos chamaram, ah, deram-nos a possibilidade de voltar ao trabalho, felizmente, e está tudo cheio de vontade de se pôr bonito para o período que aí se avizinha e que esperemos que seja de mais negócios já a abrir e mais coisas já a abrir, definitivamente. Ora bem, então o pessoal vê mesmo aí, está tudo à espera de fazer uma tatuagem? Bem, eu acho que sim. ah, Obrigarem-te a estar 2 meses em casa com os miúdos agarrados às pernas, ah, a fazer reuniões de teletrabalho, pessoal sem conseguir ir a cabeleireiros e manicures e pôr-se bonito, porque sinceramente nós precisamos disso, mais que não seja para as reuniões de Zoom, como fazemos agora. Eu acho que o pessoal estava todo um bocadinho na expectativa de poder voltar pelo menos a uma centelha de vida normal, a cena de tu poderes tratar um bocadinho de ti. Penso que estava um bocadinho no subconsciente de todas as pessoas e assim que houve a possibilidade, toda a gente se lançou para debaixo das agulhas, e dos pincéis de verniz e das tesouras dos cabeleireiros. Recuperar o tempo perdido. Ah, Completamente. agora estás com um estúdio novo, não é? Sim, estou a trabalhar num estúdio na zona de Alvalade, perto do estádio do Inatel, uma zona toda luminosa, toda cheia de vida, toda. Não que a anterior não fosse assim, mas são zonas diferentes e é uma zona que acaba por ser muito lisboeta e aconselho a quem quiser lá passar, mas que não seja para tocar 2 dedos de conversa e beber um cafezinho. Fica na Rua Alexandre Rei, classe 36A, ao pé do estádio 1º de Maio do Inatel. Muito bem. O nosso estúdio tem um nome muito sui generis, que é o Malfeitio Social Club. Ora bem, e quantos é que trabalham lá contigo? Nós somos dois e temos um colega que lá vai quando necessário para fazer os piercings. Sou eu, o Hugo Makarov, e o nosso body piercer é o David Hofmarks. Muito É o bem. nome dele, a nossa estrela residente. Ah, isto agora começa a ficar confuso. Eu compreendo. Mas já há assim uma diferença para o outro estúdio em termos do serviço, da localização, do pessoal que aí aparece? Sim, no outro estúdio, nós trabalhávamos como uma loja de tatuagens normal, de porta aberta, isto ainda antes, em tempos pré-pandemia, porque hoje em dia acho que a maior parte dos estúdios estão todos a trabalhar da mesma forma, mas aquilo acaba por ser um estúdio privado onde funcionamos só por marcação, não temos uma porta aberta por si. E todas as transações são feitas ou através de redes sociais ou através de qualquer destas plataformas de telefone e afins para se proceder à marcação. Não temos uma porta aberta, não somos uma loja propriamente dita no sentido das lojas de tatuagem. Mas também continuas a trabalhar, mesmo o pessoal que não possa ir aí ao estúdio, continuas a poder fazer trabalhos, pessoal de registro ou de sítios para fazer as tatuagens. Sim, 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 sem dúvida. Aquilo continua a funcionar como uma loja de tatuagens. Neste caso, a única diferença é mesmo a questão de não estarmos de porta aberta, ah, por ser um tipo de ambiente como acaba por ser um bocadinho mais reservado, de não ter sempre pessoas a entrar e de não haver a necessidade de ter
de ter que se ir atender a clientes que venham à procura de uma marcação ou de uma coisa do género, e então todas as coisas são tratadas previamente, e apesar de tudo, hoje em dia acho que acaba por se coadunar com esta fase em que estamos a viver, em que não há necessidade de ter pessoas nos sítios físicos para se poder tratar da parte da marcação e da parte da logística até chegares à fase de começar a tatuar. Espetáculo. Acho que já tinha feito esta pergunta, mas agora aqui para as pessoas que vão ver aqui o Quem Pode Pode, explicares um bocadinho da história do Paulo Viegas, principalmente da área da tatuagem. É assim, o meu background vem todo da parte do desenho. Desde miúdo que sempre vivi um bocadinho no imaginário do desenho da figura humana, por exemplo, é uma coisa que sempre gostei, e à medida que a vida foi avançando e que se foi tendo outros trabalhos, ficou sempre aquela dúvida se poderia viver do desenho. Havia alguma curiosidade relativamente à forma e à história da tatuagem, mais que não seja porque enquanto adolescentes e na nossa altura a tatuagem era sempre vista como uma coisa marginal e uma coisa fora dos círculos comuns. Hoje em dia essas fronteiras estão um bocadinho mais ténues e acaba por ser uma coisa que é um bocadinho mais acessível a toda a gente. E então, na altura, decidi combinar as duas coisas e o progresso foi uma coisa muito natural. Na altura juntei uns quantos desenhos que tinha e fui mostrar a loja de tatuagens para ver quem é que me aceitava para ir aprender, porque estava farto de trabalhar em trabalhos ditos normais que não me preenchiam de um ponto de vista criativo, e na altura a tatuagem estava a ter uma grande saída, digamos assim. Saída não é a palavra mais correta, mas acabava por estar a ter uma grande exposição, quer a nível da comunicação audiovisual, quer a nível da citação por parte das pessoas. Tanto é que hoje em dia tens uma quantidade enorme de pais e filhos que se vão tatuar, coisa que nos nossos tempos era quase impensável. E na altura eu sempre tive curiosidade, e desde que vim para Lisboa acabei por estar sempre em sítios onde acabei por contactar com pessoas que faziam da tatuagem vida, e aquilo acabou por me começar a despertar a curiosidade e a querer desenvolver mais para saber como é que se fazia e como é que se chegava aqui. Já tatuas há muito tempo. Deve ir fazer para perto de 10 anos. Entre o começar e acabou por estar sempre a trabalhar ligado à tatuagem de uma forma regular nos últimos 10 anos, sem interrupções, sim, à volta disso, 9, 10 anos. Já és cinturão negro da tatuagem. Não, ainda não, de longe disso. A tatuagem ainda hoje me obriga, salvo seja de uma forma muito carinhosa, a estar constantemente a procurar novas formas de evoluir e de conseguir ser mais consistente no trabalho que faço e que apresento. Como é que é dizer? É uma amante exigente. A tatuagem é uma amante exigente, e acaba por estar bastante, como é que é dizer? É bastante concorrente com a questão do desenho, ou seja, não é daquelas coisas, tanto a tatuagem como o desenho não são coisas que tu consigas não evoluir ou não querer evoluir porque a própria dinâmica de cada uma das coisas pede a que estejas em constante evolução, para já por continuar a aparecer pessoas fantásticas em ambos os campos que te obrigam a querer fazer melhor e a querer evoluir
no trabalho que apresento. Ah, quais são as diferenças maiores entre agora e quando começaste? O que é que gostavas de ter sabido? Eu continuo à procura de um fio condutor, quer para a minha parte de desenho, quer para a minha parte de tatuagem. Mas aquilo que eu gostava de ter sabido era de não ter tido tanta pressa, porque acabou por atrasar a minha curva de aprendizagem. Eu já comecei tarde na tatuagem, comparado com outros colegas meus que começam de miúdos. Eu comecei bastante tarde, e no meio de todo este caminho que tem vindo a ser percorrido, hum, há uma parte nossa que não quer passar por aquela parte da aprendizagem. Tu queres passar logo para a cena de começar a fazer alguma coisa, a agir, e, e isso é extremamente contraproducente, porque depois acabas por te meter em projetos que estás a dar um passo maior do que a perna, estás a ver? E então depois tens que voltar tudo atrás e tens que voltar a interiorizar conhecimentos e a criar bases e fundações sólidas para poder, porque neste capítulo em particular, nós não estamos a falar da mesma coisa do que estar a desenhar numa folha de papel. Ou nós estamos a lidar com pessoas, e estamos a lidar com pele, e estamos a lidar com permanência na, do objeto em si. Por isso, acho que era a única coisa. Acho que eu gostava de ter tido um bocadinho menos de pressa e de ter levado um bocadinho mais de tempo a aprender e a aprender as coisas. Fizeste-me lembrar, eu sigo um indivíduo, um médico brasileiro, por acaso também se chama-se Paulo, que é o Paulo Musi, e ele, num podcast que eu vi com ele diz: vai devagar que eu estou com pressa. Exato. Vai A minha mãe devagar costuma, que eu estou com yeah, pressa. a minha mãe costuma utilizar essa frase: vou devagar que tenho pressa. E acaba por ser um espelho agora da fase em que estou a passar. Eu comecei a chegar à conclusão de que, quer a nível do desenho, quer a nível da tatuagem, quanto mais simples nós formos, mais complexos nós conseguimos ser. É muito mais fácil nós desconstruirmos as coisas, por forma a realmente entendê-las, para depois tu poderes passar para o nível a seguir. Aliás, esta era uma conversa recorrente nossa, relativamente a quase todas as coisas. É muito mais fácil nós apreendermos as coisas em pequenos blocos e entendermos aquelas coisas, do que estarmos a tentar assambarcar todo o conhecimento de uma só vez, que é praticamente impossível. Em todo este caminho é preciso chegar ao fim de 10 anos de estar a tatuar e a desenhar, para agora chegar e dizer assim: não, afinal o que precisas é de simplificar, afinal o que tu precisas agora é de meter as coisas de uma forma muito mais simples e que seja de fácil acesso. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim. Em termos de processo, percebes? É muito mais fácil nós chegarmos e sabermos que, quando construímos a casa, nós temos que primeiro fazer o buraco, depois pôr o cimento, depois pôr o ferro. Mas há uma coisa associada à idade que diz assim: não, eu vou pôr a casa já toda, vou fazer a casa já toda, isto vai ficar já tudo feito. Mas pronto, acho que faz parte da idade. Não, eu acho que isso é uma questão que a gente vamos ter a vida toda, porque acho que faz parte da condição humana. É mais fácil complicar do que simplificar. Estás a ver? Sim, sem Quando, dúvida. quando olhas para um projeto qualquer teu e começas a construir em cima de construção em cima de construção, e as coisas ficam exponencialmente mais difíceis de fazer, mais complexas de fazer, e depois, na maior parte das situações, fica tão complexo que fica impossível de fazer, e depois a pessoa desiste. Yeah. Estás a ver? Então, o processo de simplificar não é tão óbvio como parece, mas é um bom exercício para a gente aprender, não só no trabalho, como nas outras coisas da vida. Simplificar
não é para todos, é preciso quase ser um gênio para simplificar. Mas é uma coisa impressionante, é tu chegares à conclusão que, que de facto isso funciona em quase todas as vertentes. Se tu decidires a aprender uma matéria ou a apreender uma matéria, a assimilar um determinado tipo de conhecimento que depois vai ter uma utilização prática, quer a nível de desenho, quer a nível de música, quer a nível de escultura, seja lá daquilo que for, em qualquer um dos campos criativos, quanto mais nós conseguirmos simplificar e criarmos um processo que nos pertença, acaba por ser muito mais simples complicar. E nós, quando começamos alguma coisa, temos por defeito complicar aquilo que é simples. Eu acho que é uma cena, eu acho que é um talento natural da maior parte dos artistas, a gente tem tendência para complicar aquilo que é simples. A partir do momento em que tu começas realmente a olhar para coisas e dizer assim, isto é possível de desconstruir desta forma, é por isso que eu costumo dizer a todas as pessoas que, independentemente do grau de talento ou da destreza de cada um, todas as pessoas têm a capacidade de aprender a desenhar. Porque para todos os devidos efeitos toda a gente escreve, toda a gente tem uma caligrafia. Essa capacidade foi criada. Nós não nascemos com um talento inato para escrever, nós não nascemos com um talento inato para desenhar letras. Toda aquela construção que nós passamos durante a primária é um processo que pode ser emprestado a qualquer uma das coisas. Da mesma forma, quando queremos aprender a tocar guitarra, vamos aprender os acordes. Mas quem quer aprender os acordes? A gente quer aprender a tocar logo as músicas, estamos a brincar. Quer fazer aqueles riffs logo, como se fosse o Josh Satriani. Quantas vezes eu desisti de alguma música porque aquilo na minha cabeça era extremamente fácil e era extremamente simples, dado que eu já sabia fazer A, B, C ou D, e então na minha cabeça aquilo parecia-me perfeitamente plausível e em termos práticos, esquece, de chapéu de coco, nem pensar nessa cena. Tu vais pegar numa guitarra e começas a tentar fazer as mesmas coisas que os teus ídolos, acaba por ser um processo injusto para ti. E não há ninguém que e mesmo que, aliás, não há ninguém, mesmo tu não ouves, mesmo que alguém te venha dizer assim, olha, tu não te esqueças que aquela pessoa pratica X horas por dia e faz daquela cena. Eu estive a ler uma cena no outro dia de um guitarrista que é o Steve Vai. O gajo, ele tocava 16 horas por dia. 16 horas por dia, e agora um gajo olha e diz assim, não, eu consigo fazer aquela cena a tocar 1 hora por semana, ou seja lá aquilo que for, ou mesmo nas pessoas que eu vejo a desenhar tudo aquilo parecem truques de magia, aquelas pessoas tiram coelhos da cartola com uma facilidade, sem ofensa. Aquelas pessoas fazem aquela cena, aquilo parece autêntica magia, mas estão muitas horas de trabalho ali inseridas, e se tu conseguires contornar a tua parte facilitista, tu consegues fazer todas aquelas coisas. Tens que te des ao trabalho, tu tens que te dar ao trabalho, tu tens que criar as fundações, tu tens que ganhar destreza, senão, regra geral, a coisa vai correr mal. Quando se vê o produto final, não se vê o tempo que te leva a lá chegar. Exatamente. A cena acaba por ser essa. Tu tens a maior parte dos livros de gestão e afins a dizerem-te que, em média, um ser humano precisa de 10.000 horas para conseguir dominar algo na perfeição, ou neste caso para que aquilo se torne natural. Mas tu vais continuar a precisar de mais 10.000 horas para tornar aquela cena ainda mais evoluído, e muitas das vezes não é pelo facto de tu estares 10.000 horas a desenhar uma cara que tu vais saber desenhar um braço, ou seja, o tempo tem que ser bem emprego, né? As tais 10.000 horas têm que ser bem empregos para te criar fundações para tu poderes ou desenhar, ou tatuar, ou fazer o que quer que seja. Eu depois divago bem nestas cenas. Não, está completamente coerente, não há problema nenhum. Eu olho para esta cena e tu chegares ao fim destes 10 anos
já vamos falar de 10 anos a tatuar e de mais 30 ou 40 a desenhar. E é preciso um gajo chegar a estas idades para começares a tentar, realmente tirar um bocadinho da superfície do que é que pode ser feito se tu realmente perderes um bocadinho de tempo a simplificar as coisas. Porque se tu tiveres a base de todas estas coisas simplificadas, tudo o resto vem mais na fácil. boa. Sim, completamente, sem dúvida. Isto está um bocadinho diferente, parece que não está a funcionar. Nos dias de hoje, o que é que puxa a curiosidade? Nos dias de hoje, o que me puxa a curiosidade é ver pessoas que saem da caixa. Nós entramos numa era onde ver criações ditas originais torna-se cada vez mais complicado, dada a capacidade que as pessoas têm de assimilar a informação e de criarem produtos próprios novos. Esse tipo de coisas inspira-me. Eu gosto de andar à procura de pessoas que pegaram em coisas simples e transformaram-nas em coisas bonitas, porque lá está, chegou a um ponto onde toda a gente estava de tal forma a complicar, a criar estilos cada vez mais, como é que dizer, mais complexos e hoje em dia parece que estamos a entrar numa fase onde o simples é bonito. Eu sigo uns quantos artistas que primam por fazer composições simples, criações simples, mesmo a nível do desenho e tudo, e que é brutal olhar para aquilo e dizer assim, porque é que eu não pensei nisto? É um tipo de linguagem, é um tipo de linguagem estética e visual que é extremamente apetecível. Eu sigo um sem número de artistas que foram buscar influências a eras mais antigas, tipo anos 60 e anos 70, e criaram coisas com um toque moderno que são brutais. Não... E então eu normalmente ando sempre à procura daquela centelha que sai fora da caixa, porque acaba por me inspirar a tentar revisitar coisas que fizeram parte da minha adolescência, ou normalmente que estão ligados aos anos 80 e 90, e é uma época com a qual me identifico bastante e que acaba por me inspirar, e são esses pequenas pérolas que às vezes saem no meio de todos os outros baldes de pérolas que eu ando à procura. É uma espécie de um desafio? É sempre desafiante tu veres quais são as tuas limitações. Se tu procurares em termos do que é que consegues fazer para fazer evoluir a tua arte e a forma como tu comunicas, neste caso esteticamente, né? A tua linguagem estética tem que ser uma coisa que seja uma extensão de ti, que seja representativa do espaço que tu ocupas. Eu acho que o maior desafio é mesmo esse, é tu procurares aquela que é a tua voz, é procurares a forma como tu soas, a forma como tu apresentas as coisas. Todas essas assinaturas nós costuma-se dizer que só existe uma impressão digital, e a forma como cada pessoa lida com toda a informação que colhe é muito única, porque mesmo que nós estejamos a copiar o trabalho de alguém, a forma como nós interpretamos esse material é unicamente nossa. Não há maneira de nós tornarmos o trabalho de outra pessoa nossa, a não ser que nós peguemos naquela coisa e apresentemos como nosso sem sequer ter tocado naquilo. Agora, a partir do momento em que nós criamos algo a partir de outra coisa à qual fomos expostos, nós vamos estar a criar uma coisa que está influenciada por todo o teu percurso de vida, por tudo aquilo que tu consomes,
E esse, para mim, é o desafio, é a procura da tua voz pessoal e do teu toque. Nos últimos tempos, fala-me de alguma coisa que te tenha surpreendido. Nos últimos tempos, o que é que me surpreendeu? Bem, eu sinceramente, se me dissessem aqui há 3 anos que eu ia ficar um ano inteiro fechado em casa e que ia começar a usar máscara, eu ia me largar a rir. Eu acho que é a única coisa que me surpreende nesta fase. Diz. O que eu achei engraçado é que num ano fez leis para proibir o rehab, no ano a seguir fez leis para tornar obrigatória a máscara. Já há pouco nas nossas conversas nós tentamos procurar um bocadinho da ironia nas coisas, e isto acaba por ser um bocadinho irónico. Todas aquelas coisas que nos diziam que era impossível fazer, de países pararem, de economias pararem, toda esta situação é um bocado surreal. Eu sei que se tu fizesses esta pergunta numa outra altura, que se nós não tivéssemos passado por isto, provavelmente iria dizer o artista X ou a situação Y. Por exemplo, para mim seria impensável. Eram 2 coisas que eu achava que nunca iam acontecer, lá está, nunca é muito tempo, mas eu nunca pensei que a gente fosse ganhar o Festival da Canção e que eu fosse ver a Seleção Nacional ganhar um título, quanto mais 2. Estás a ver? Todas estas coisas são coisas que me surpreendem, porque são coisas que nós, num passado não assim tão distante, nós olhámos para elas e dissemos, nós nunca vamos ganhar. Nós nunca vamos ganhar um campeonato da Europa, e ainda mais sem saber jogar, porque, sinceramente, nós já tivemos seleções tão melhores e não sei explicar, aquela cena deu-me uma alegria imensa. Todas essas pequenas coisas, e pequenas que não são pequenas, né? Pequenas vitórias, eram coisas que eu achava que eram credíveis quando era miúdo, e depois, à medida que foste crescendo, começas a achar que existe demasiada política para poderes ganhar ou ter acesso a um determinado patamar. Mas se olharmos agora para o tempo onde nós estamos e o tempo que nós estamos a viver há coisa de um ano, essas vitórias não são nada comparadas com isto que a gente estamos a passar agora. Tu tens pessoas fechadas em casa há meses, tudo aquilo que nós tomávamos como sendo garantido, de um momento para o outro passou a ser uma exceção. A cena de tu poderes ir a um restaurante e comer fora, tu poderes ir beber um café, de poderes estar numa esplanada com amigos na conversa, sequer de poderes estar sentado num jardim público. Todas as outras coisas deixaram de ter, de fazer sentido. Parece que esta nossa nova vida, isto é um jogo da PlayStation. Completamente. A sério, chegaram e disseram assim, a partir deste momento estás numa atmosfera que não é, né? Nós olhávamos para as notícias e víamos os países asiáticos quase todos a viverem já com máscara por causa dos níveis de poluição altíssimos, né? E nós olhávamos e dizíamos assim, fogo, parvoeira, mesmo. Como é que é possível? E agora, de um momento para o outro, está o planeta todo a utilizar máscaras porque não se pode respirar para cima uns dos outros, não podemos ir a concertos, não podemos. Por isso, neste momento, a coisa que mais me surpreende é isto. Eu já nunca mais, lá está, vou tentar não dizer nunca que alguma coisa é impossível, porque esta situação era impensável aqui há 2 ou 3 anos atrás. Não passava sequer pela cabeça. Acho que acreditava mais depressa no apocalipse zombie e andar a fugir aí feito louco, do que uma coisa deste género parecer sequer real. Pois. Mas houve avisos, houve quem avisasse, e só que a gente nunca acreditou
né? Porque pandemias têm havido sempre e são, de certo modo, cíclicas, só que nunca chegou cá, digamos assim. A última foi a gripe espanhola, foi há 100 e tal anos, ninguém se lembrava disso, e estas coisas podem voltar a acontecer. E o pior é se aparecer alguma coisa que seja pior que o Covid. A gente vai ver que as Yeah. populações não estão preparadas para aquilo que é necessário fazer para que não haja tantas mortes como tem havido a nível mundial. Acho que as pessoas precisam de se informar um bocadinho mais, em vez de estar à espera de que sejam os governos a decidir tudo. Tem que ser as pessoas a dar o exemplo. Mas voltando um bocadinho à tatuagem, ainda há bocadinho eu estava a falar Sim. do teu estúdio novo, e é uma coisa que me fez pensar, às vezes a gente gosta de ter pósteres e frases motivacionais. Se tu tivesses um letreiro aí dentro, uma coisa que te motivasse, uma coisa que te inspirasse, o que é que seria? Epá, ultimamente é uma frase que eu tenho no meu perfil do Instagram. Um, e é uma frase que é do Matrix, que é quando o Morpheus está a falar com o John Wick, está-lhe a dizer está-lhe a dizer, mesmo dizer Neo é bem esquisito. Está-lhe a dizer, o gajo está a tentar saltar o prédio, e o gajo diz para ele limpar a cabeça. E acima de tudo, essa é a coisa que mais me inspira. Nós temos tantas preconceções relativamente, e isto vai no seguimento daquilo que estávamos a falar ainda há bocado, do simplificar e do complicar. Nós temos tantas ideias preconcebidas e tantas. Falta-me agora a palavra. É uma daquelas cenas que a gente já tem falado do NLP. As crenças limitadoras. Nós temos tantas crenças limitadoras e ideias pré-concebidas que nós acabamos por ser o nosso pior inimigo. Ou, neste caso, a forma como a nossa cabeça fala connosco cada vez que nós tentamos fazer alguma coisa. Uh, nós estamos constantemente a arranjar noções que não nos vão permitir fazer uma determinada coisa. Se, por um lado, vai contra aquilo que eu estava a dizer, de achar que na nossa cabeça conseguimos fazer o sol do Steve Vai ou do Satriani só porque nós vimos o gajo a tocar naquele vídeo do YouTube. Perdão, por outro lado, também há uma parte da nossa cabeça que nos diz que eu nem vou comprar uma guitarra porque eu nem sei por que ponto é que aquilo se começa a tocar, estás a ver? E então a minha cena acaba por ser essa. Da mesma forma que eu cheguei à conclusão de que, em termos de contributo artístico, digamos assim, ou em termos de qualquer atividade criativa, tu precisas de simplificar, tu precisas de estender isso a todas as práticas da tua vida. Quanto mais tu simplificares, quanto menos tu tentares complicar situações, interações, formas de ser e de estar, e absorveres a situação pura e simplesmente por aquilo que ela é e agir em conformidade, é muito mais fácil tu chegares a algum ponto que seja vantajoso, quer do ponto de vista de comunicação, quer do ponto de vista de crescimento pessoal, para ires atingindo patamares, para ires evoluindo enquanto pessoa. E em todas as vertentes da tua personalidade, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, na forma como tu te relacionas com os outros, na forma como te relacionas contigo. Todas estas ideias pré-concebidas que tu foste criando, ou por contacto com os teus pares, ou por contacto com os teus pais, ou por contacto com os próprios meios de comunicação social, que acabam por ser extremamente influentes hoje em dia. Se tu, pura e simplesmente, absorveres o conhecimento no sentido de te aprimorares e de evoluires, o facto de manteres a tua mente aberta permite com que evoluas cada vez mais e que chegues a patamares muito, muito mais altos. Exatamente. Muitas vezes somos endotrinados a acreditar em certas coisas que pura e simplesmente não existem. E essas coisas são limitadoras. É preciso procurar um pouco mais lá à frente
qual é a verdade das coisas. E a outra questão, e que vai um bocadinho a ver com o que tu estavas a dizer, há outra cena, não sei se te vais lembrar disto, do Último Samurai, com o Tom Sim, Cruise, em que ele lá para o meio do filme ele está a aprender a usar a katana. sim. Ele pura e simplesmente não consegue lutar. E um dos samurais ele diz: too much think, too much think. Good samurai, Yeah. no think. Estás a ver? Não me lembrava disso assim, mas o conceito é familiar. Sim. Estás a ver? E a ideia às vezes é essa: tu estás concentrado nas técnicas, pensas em tudo e mais alguma coisa, em vez de esvaziares aquele conhecimento e pura e simplesmente fazer. Pura e simplesmente fazer. Se a gente se lembrar do tempo que jogávamos basquete e outros desportos, no meio do movimento a gente não estava pensando, a gente só reagia. O parte do treino, o parte do pensar é no treino. Depois, quando é para fazer, é para fazer. Uma das cenas, isto indo ao encontro destas coisas que estamos aqui a falar. Uma das coisas que me fez, eu acho que foi o Picasso, foi uma frase qualquer que eu li do Picasso, que ele diz: todas as crianças são artistas. Nós somos aqueles que conseguimos continuar enquanto adultos. Nós, quando somos miúdos, nós não temos qualquer problema em começar o que quer que seja, em fazer o que quer que seja. Por muito que aquilo pareça idiota ou ridículo, todas essas preconceções que tu vais ter já quando fores adulto limitam aquilo que tu podes fazer. E sinceramente aquilo que eu tenho estado a tentar fazer enquanto artista e enquanto pessoa é tentar descobrir outra vez como é que é ser criança. Porque no meio disto tu podes ser adulto e ser criança ao mesmo tempo. Tu voltares a descobrir dinâmicas, tu voltares a descobrir o que é sentir-te satisfeito por fazer uma coisa sem qualquer tipo de agenda, sem qualquer tipo de objetivo escondido, e desfrutares realmente das experiências. Porque eu acho que muitas das vezes nós não temos noção de quão limitado é o tempo que nós cá estamos. E à medida que vais começando a entrar noutras idades, tu começas a olhar para todas estas coisas e vai-se deixando passar uma enormidade de coisas que realmente gostaríamos de fazer e que não fazemos porque entramos na cena do... Eu vou chamar o síndrome do karaoke. Eu acho que toda a gente tem vergonha de ir para o karaoke. Eu sou um deles. Lá está. Existem depois aquelas pessoas que pegam e que vão sem problemas e que vão desfrutar da situação. Há outros que vão para lá a pensar que têm que cantar bem. Há outros que vão para lá a pensar que têm que cantar mal. E há outros que vão para lá cantar mal. Todas estas coisas, todas estas formas de pensar estão associadas, podem estar todas na mesma pessoa e muitas das vezes acontece isso. E então eu acho sinceramente que devemos procurar o síndrome do karaoke em nós, pegar na música que a gente quer ir cantar, que é aquela música que nós gostamos, e ir cantar, ponto final, parágrafo. Muito bem. É engraçado tu teres falado nisso, porque eu tenho aqui uma pergunta encomendada. Encomendaram-me Okay? esta pergunta, que é um bocadinho assim estruturalmente diferente, mas vai um bocadinho de Ok. encontro ao que tu estavas a dizer, que é: que música tatuarias? Que música é que eu tatuaria? É Isto é uma coisa que é uma pergunta que não se ouve com muita frequência, né? Não. E agora eu pergunto-me como é que se tatua a música, não é? Exatamente, Nós, exatamente. não é? Como é que se tatua a música? Como é que nós vamos para aquilo que são os nossos gostos? Nós vamos para aquilo que são os gostos do cliente? Sinceramente não sei, é como te digo, eu, em todos os sítios por onde passei, quer do ponto, principalmente em sítios, eu agora perdi-me aqui um bocado, porque a música acabou por estar sempre ligada a todas as atividades onde eu estive, a música acabou por ser sempre uma cena presente. E os mais variados estilos.
Por isso estar a perguntar a alguém que música é que se tatuava tem a ver com o dia, tem a ver com a cena. Eu aqui há 10 ou 15 anos atrás a minha banda preferida era uma delas, hoje em dia é outra banda completamente diferente. E o conceito de tatuar a música, eu estou-me a rir porque essa pergunta é de facto super inteligente. O conceito de tatuar música era uma cena que me ia deixar a pensar para aí, sei lá, um mês. Eu ia estar um mês a pensar assim, o que é que eu vou tatuar? Que música é que eu vou tatuar? Não faço ideia. Porque depois é Sinceramente, tal coisa. Estamos a falar da folha de música, estamos a falar da letra da música, estamos a falar de uma percepção abstrata da música, da sensação que uma determinada música pode, ou uma memória associada àquela música, não é? É uma pergunta que a gente olha assim à primeira, parece que não faz sentido, mas depois a gente põe-se a pensar, olha lá. Mas estás a ver, agora que tu estás a pôr a coisa nesse capítulo, eu acho que tu me estás a perguntar era que música é que eu tatuaria em mim, né? Por exemplo, por exemplo. Ok, nesse caso, lá está, continuamos a ter os mesmos problemas. Esta cena que eu acabei de dizer não vem facilitar em nada, não vem facilitar em nada aquilo que estamos a falar, porque depois é das cenas, há umas músicas que eu gosto muito por causa da letra, e até nem é daquelas coisas que eu normalmente ligo muito. Há músicas que eu gosto muito por causa da música, há, há músicas que eu gosto muito porque estão relacionadas com determinadas alturas da minha vida e não quero dizer que sejam tatuáveis. Epá, não faço ideia. Eu acho que corria o corpo todo e não tatuava só uma música, nem pensar nisso, estava fora de questão. Só Eu uma acho que já música te era falei complicado. aqui de uma cientista da NASA que eu sigo, que é Michelle Thaler, acho que já te falei nela, Sim, e ela agora sim. recentemente, ela nunca fez tatuagens na vida, mas fez uma tatuagem porque tem um valor sentimental para ela. Então Uhum. o que ela tatuou foi um poema que aparentemente está a algures no Senhor dos Anéis, em élfico, Ok, de punho a punho. ok, Portanto, a passar para as costas. Começa num punho e está o poema todo, depois vem para os ombros, passa para as costas, por baixo do pescoço e vai até o outro, como se fosse uma era, ok. a passar para as costas. Portanto, é o tipo de coisa que, pronto, para ela tem um valor sentimental, porque acho que foi o poema que o presente marido, quando namoravam, a pediu em casamento, uma coisa assim. Ok. A cena fixe associada à coisa da tatuagem é que há tanta vertente da tatuagem, do desenho e neste caso de todas aquelas, e mesmo relativamente à música, como tu estavas a dizer e tudo. Um, é tão abrangente. Tu podes atingir tantas coisas. Eu já tive clientes que foram tatuar por causa de histórias fantásticas. Já tive clientes que foram tatuar porque sinceramente precisavam daquele bocadinho ali em que pura e simplesmente nós estávamos à conversa. Este mundo, porque a tatuagem acaba por ser um desenho partilhado. Né? É completamente diferente do ato de estares a desenhar em casa, ou estares a desenhar um café, estares a desenhar uma coisa em que é uma atividade que é voltada para ti e para a tua percepção das coisas e se ela não for exposta vai continuar a ficar para ti. E a tatuagem não, a tatuagem é uma sinergia, é um encontro de ideias e é um encontro de vontades e que gera partilha, estás a ver? A cena de tu estares a tatuar alguém, uma coisa que é importante para alguém, e seja qual for a importância, não é obrigatório a tatuagem ter significado, não é obrigatório a tatuagem ter que ter uma carga emocional presa àquilo. A única coisa que tu tens que ter é vontade e o teu tatuador tem. Ponto final, parágrafo. E a partir daí, tentar transformar aquilo na melhor experiência possível, porque aquilo que me faz continuar todos os dias a ir criar novos desenhos, a ir criar novas cenas, é toda essa cena da partilha, estás a ver? E isto englobando todas estas coisas que falámos aqui, da questão da música, da questão do desenho,
tu eternizares alguma coisa no corpo de alguém é uma cena fantástica, porque aquilo não é só a cena de tu chegares lá, a pessoa deitou-se, fazes aquilo e pronto, adeus, vai, vai. Não, aquela cena cria relações, cria conversas, cria momentos, cria risos, cria situações desconfortáveis, cria todo um monte de coisas que é tão complexo e é tão. Como é que é dizer? Aquilo é motivador, e tu queres sempre fazer um bocadinho mais e melhor, mais que não seja por aquela última fase, que é quando a pessoa acaba de ser tatuada e tu vês que a pessoa ficou realmente satisfeita com aquilo e que aquela tatuagem engloba toda aquela experiência que ela teve ali, quer tenham sido 5 minutos, quer tenham sido 5 horas, estás a ver? É brutal. Já tiveste alguma experiência do tipo de alguma cena com alguém que tenha ido fazer uma tatuagem que tenha tocado ou que, digamos, que tenha mudado a tua maneira de trabalhar ou alguma coisa assim? Alguma coisa mais ou menos transcendente? Uh, é, é assim, todas as tatuagens, a última tatuagem que tu fazes, o objetivo dela é ser melhor do que a anterior. Existem um monte de histórias associadas a tatuagens que já fiz, mas regra geral, todas elas, aquilo que me satisfaz enquanto artista é mesmo a ideia de ter criado uma imagem que represente a ideia que a pessoa tinha trazido, Muitas das vezes há coisas que não te... Há coisas com as quais tu não empatizas, por isso simplesmente porque é uma situação com a qual nunca passaste, ou situações de perda, ou situações de transcendência por qualquer razão possível e imaginária. A ideia daquilo será sempre também tu fazeres com que o produto que tu entregas, né, neste caso aquela representação, tenha também um bocadinho teu. A partir do momento em que tu estás a criar alguma coisa para alguém, tu estás a meter um bocadinho da tua voz e aquilo que tu estás a transmitir esta é a forma como eu entendo daquilo que tu me pediste, percebes? Por isso há um monte de histórias associadas a tatuagens que não tenham tido necessariamente o condão de fazer com que eu mudasse a minha forma de trabalhar, mas que já fizeram com que eu mudasse a minha forma de pensar. E à medida que vai avançando e à medida que eu vou conhecendo outras e mais pessoas, eu acabo sempre por trazer benefícios dessa interação. Há Sempre. sempre Evoluo sempre enquanto oportunidades de pessoa. crescimento. Sim, sem dúvida nenhuma. Enquanto pessoa e enquanto artista. A gente já estamos aqui há um bocadinho a falar, mas ainda não vimos nada teu. Gostava que se mostrasse aí qualquer coisa, explicasses e contasses aí as histórias do teu trabalho, o que é que aconteceu, como foi. Ok. Eu tenho aqui alguns exemplos guardados. Claro que a gente já tem trabalho prévio, né, de Sapa. Muito bem, muito bem. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos do meu trabalho. Não quero dizer que tenham necessariamente alguma história associada, mas foram trabalhos que me satisfizeram e que me fizeram evoluir enquanto artista. Este que eu vou mostrar é um dos meus preferidos. Eu não sei se esta cena dá para a gente meter isto por ordem e depois ir passando. Isto de novas tecnologias é assim que funciona. Dê-me só um instante, senhores telespectadores. É a pausa para os comerciais. Exato, é a pausa para comercial. Vamos agora sair para uma pausa para um comercial, falar com um dos nossos patrocinadores. Ok. Penso que vamos ver se isto funciona assim. Este foi uma das minhas tentativas de tentar fazer um retrato realista. Demorou-me 3 dias a fazer. Ainda é um dos desenhos que tenho pendurado
no estúdio. Mas isto E é lápis ou que isto é carvão? isto é lápis mesmo, isto é grafite. Eu na altura andava fascinado com a questão do realismo, e depois tentei fazer mais uns quantos desenhos além deste, mas eu acho que isto foi a minha Mona Lisa e estragou por completo todos os outros desenhos que eu fosse fazer a seguir. Por isso, simplesmente Ou porque saiu talvez tão não, bem. ou talvez não. Não, a sério, é daquelas coisas, e isto é muito, como é que é dizer, é muito. ah, Falta uma palavra, mas eu gosto muito de ver eu ter conseguido atingir uma determinada coisa, e não quer dizer necessariamente que quisesse continuar a fazer, mas deu-me um gosto tremendo na altura. E depois parti para outras coisas, lá está, depois acabas por ser influenciado perdão, acabas por ser influenciado por outras pessoas que vais conhecendo perdão, e outras formas de trabalhar que, que acabas por ir começar a revisitar outras tendências e outras formas de fazer as coisas. Isto, Muito de bem. regra geral, estas cenas todas estão sempre um bocadinho associadas à música. O próximo é o Eddie Vedder dos Pearl Jam, que também foi outro que me deu. Na altura andava na minha fase de alto consumo de Pearl Jam e Eddie Vedder, e então fiz este desenho. Está muito bom mesmo. Este Yeah. não tinha visto. O, Ainda nunca tinhas visto este? este, Isto já é este, de este não me recordo 2012. de ter visto, não, mas também está muito bom, sim. Yeah. Obrigado. Não, a sério, é daquelas cenas que tu tentares transformar uma coisa que já existe, neste caso é quase como estares a fazer uma cópia de uma fotografia, né? Que acaba por não ser uma cópia, tu tens que ter destreza técnica para conseguir identificar certas coisas. Tu Não vais é ver. nada fácil seguir as proporções, apesar de estar ali fotografiado na tua frente, não é nada Yeah, fácil. yeah. A cena disto tudo, e além de só da questão das proporções, é que tu depois, conseguindo a questão das proporções, a seguir tu vais ter que começar a pintar a luz e ao mesmo tempo dar-lhe um cunho teu, percebes? Essa para mim é a parte que torna mais complicado. Tu tens montes de gente a aprender a fazer desenho académico, uh, com os cânones e as medidas do século XIX, que foi quando se começaram a fazer trabalhos fantásticos e a criar um processo académico para o tipo de desenho realista, e ao mesmo tempo, ou seja, tu estás a desenhar um modelo, tu estás a desenhar uma coisa que tu estás a ver, e ao mesmo tempo tu torná-la tua, em que tu olhes para aquele desenho e dizes isto foi o fulano ou a fulana que fez, é, é brutal e revela a capacidade de cada pessoa. Aqui não é o meu caso, eu aqui estava a tentar fazer um desenho só. Sim, mas está com muita qualidade. Eu, pessoalmente, eu que não sei desenhar, eu admiro muito quem desenha, que soubesse eu desenhar, a minha vida era diferente. Mas vejo aqui muita qualidade, e principalmente no uso das sombras e da luz, como tu estás a dizer, as graduações Yeah, da sombra, está por simplesmente 10 em 10, não há grande coisa a yeah. dizer, está mesmo impecável. É daquelas cenas, nesta altura andava mesmo numa fase em que andava a explorar as questões realistas, mas e depois eu sofro de um mal muito grande que vai ao encontro daquilo que estávamos a dizer ainda há bocado, que é a questão da simplificação para poder complicar. Um, e neste desenho mais realista, tu não podes simplificar. Não há como simplificar. O processo é aquele, tu estás a tentar fazer passar proporções, tal como tu disseste, estás a tentar fazer passar proporções, estás a tentar fazer passar luz, estás a tentar passar a forma como tu estás a observar aquele objeto, ou neste caso o objeto da tua atenção, e a tentar torná-lo teu. É daquelas cenas onde aqui não há atalhos.
Tu podes, a única cena que tu tens que ser é preciso, e podes demorar uma linha ou 10 linhas até acertares no ângulo correto. E claro que à medida que fores fazendo, vais-te tornando cada vez mais accurate, mais preciso. Mas ainda assim é uma coisa em que tu não te desvias daquilo, não há processo para. Se estás a fazer um desenho realista, tu tens que te cingir ao que ali está. Porque parece-me, olhando para isto, não me parece, Sim. também não entendo muito disto, mas não me parece que haja grande margem de erro. Porque nos dias de hoje, se calhar, quem desenha no digital faz uma coisa mal, volta atrás. Agora, o papel, se calhar, já não aceita, ou pelo menos muitas vezes, aquilo não tem grande margem de erro. Ou a pessoa faz aquilo Nada, bem à nada. primeira, ou já, se calhar, já não dá. Yeah. Eu lembro-me que na altura comprei e saquei exatamente uma data de livros com técnicas realistas e, é uma coisa fantástica. E eu tive a ver o processo que eles normalmente utilizam para chegar àqueles resultados, a desenhar com modelo vivo, e aquela sensação de desenhos que podem demorar dias. E quando estou a falar de dias, é dias transformados em semanas, transformados em meses, com pequenos tracinhos para fazer um tipo de degradamento. Aquilo é uma coisa, é mesmo obsessivo. E tem que ser uma coisa que a pessoa tenha mesmo paixão em fazer, porque aquilo vai tomar o teu tempo. Mas o resultado é fantástico. Agora É fizeste lembrar, quando fabuloso. estava a fazer a pesquisa, encontrei um bacana, um tatuador, e pronto, isto é a minha percepção do que ele disse, né? Depois hás-me corrigir se estiver errado, mas ele diz que a maior parte dos tatuadores tatuam da luz para a sombra, Hum. e ele diz que ele tatua da sombra para a luz porque ele só quer fazer uma passagem. Ele só quer passar na pele uma Ah, vez, em vez de ir dando sombra progressivamente em várias passagens até conseguir o escuro. Isso funciona assim? é assim, eu, à medida que eu vou avançando na forma como faço as coisas, porque embora eu tenha aprendido muitas coisas da forma correta de fazer, eu confesso que eu não tenho um modelo próprio. E eu, por exemplo, a maior parte dos tatuadores, e isto entrando aqui em campos um bocadinho técnicos, a maior parte dos tatuadores faz eles próprios. Eu vou falar no campo que normalmente eu utilizo mais, que é do preto e sombra. A maior parte dos tatuadores fazem eles próprios as suas misturas. Eu utilizo misturas já pré-feitas, eu sei. Mas pura e simplesmente porque eu só me quero concentrar no trabalho. E eu estou a chegar a um ponto em que eu quero conseguir fazer tudo só com preto. Ou seja, eu não utilizo sombras. Se eu consigo fazer várias gradações com a mesma caneta, isto na minha cabeça, né? Este processo na minha cabeça funciona assim. Se eu consigo, se eu consigo fazer, se eu consigo fazer vários tons com a mesma caneta, ou seja, a tinta é a mesma, não há qualquer tipo de diluição, eu consigo fazer a mesma coisa com a tinta preta na tatuagem. É isto que eu ando a explorar. Eu sei que existem formas de trabalhar, por exemplo, para fazeres realismo, nós temos que ver que a pele, a forma como ela recebe a tinta é completamente diferente do que um papel. Por exemplo, se tu estiveres a tatuar com um tom demasiado claro, se tu fores tatuar a seguir com um escuro, se tu não tiveres um conjunto de técnicas, ele vai tingir o outro, estás a ver? Ou seja, tu já não vais ter aquele tom. Há muita gente que, em termos de cor, que trabalha do claro para o escuro e vice-versa. Eu acho que, sinceramente, a ideia será tu procurares qual é que é a forma que se coaduna mais com a forma como tu trabalhas. Eu, por exemplo, estou a gostar cada vez mais de tornar as coisas mais escuras porque noto-as mais duráveis. Estás a ver? Tu fazeres gradações em preto, elas são muito mais. Como é que é dizer? Elas aguentam muito mais o teste do tempo.
Uh, e todas as formas de trabalhar são viáveis, partindo do princípio que elas funcionam para o princípio a que tu te propuseste. Ou seja, se a tua ideia é fazeres uma tatuagem que dure 10, 15 ou 20 anos, que depois de desgaste da pele, de desgaste por parte do sol, de desgaste de todas essas coisas, e que ela ainda se aguente e que precise de um mínimo de retoques, porque todas elas depois vão acabar por precisar, o teu objetivo está conseguido. Se fizeste do claro para o escuro ou do escuro para o claro, se aquilo serviu para ti, fantástico, 5 estrelas. Eu, neste momento, aquilo que ando à procura é como te digo, simplificar para complicar. Se eu conseguir fazer todas as coisas só com o preto, eu minimizo a utilização de todas as coisas. Eu já vi tatuadores a fazerem trabalhos realistas, e grandes nomes da tatuagem, a utilizarem um godé com tinta preta, um godé com meio godé diluído e outro com água, e já vi outros a trabalharem com 10 godés, e estamos a falar em termos do preto e sombra, estás a ver? Ou seja, todas estas formas de trabalhar são viáveis, a partir do momento em que elas funcionem para ti. É como eu te digo, eu tenho vários vídeos de um tatuador que só tinha um godé de preto e um godé de água. E então ele, de cada vez que queria molhar, ele sabia que precisava de X% de água na tinta e ele mergulhava por cada mergulhadela dentro da água, aquilo contava como 10% de água na diluição que ele estava a fazer. E tu teres essa percepção é fabuloso. Eu neste momento estou a trabalhar, eu trabalho com preto e 3 tons de cinza para aquele tipo de trabalhos. Mas eu, neste momento, estou a tentar experimentar trabalhar só com o preto. Ok. Eu Tens sou mais daqueles alguma gajos coisa que inventou para mostrar. Tem aqui várias cenas. Pois é isso, enquanto vais falando, a gente ia vendo assim mais coisas aqui do que tu fizeste. Era só por causa de matar ali só o Eddie Vedder a olhar para a gente e depois eu não ia explicando as coisas. Ora, vamos lá aqui então. Agora, esta já mostrei. Estes que vou mostrar a seguir, já são trabalhos mais modernos, que já fiz em iPad. Eu confesso que o advento do iPad veio... Como é que é dizer? Para mim veio facilitar muito a minha vida. Todo o processo do andar com um papel para trás e para a frente, do afiar lápis, ter as mãos sujas, epá, eu consigo perceber quem utiliza isso como método de trabalho, mas eu sou extremamente desorganizado e a nível do trabalho, e eu odeio perder tempo a ter que meter um papel debaixo da mão, porque depois eu vou passar, eu não tenho um processo a nível do desenho de começar de um lado e ir acabar no outro. Então, regra geral, e depois eu passo com as mãos por cima do desenho. Aquilo fica tudo sujo. Ao fim de 2 horas, eu já tenho uma gatafinhada horrível e depois tenho que andar a apagar e eu não gosto nada. Eu, por acaso, vi vários vídeos de pessoal a começar desenhos do topo esquerdo e acabar embaixo à direita, de seguida. E eu fico assim, mas como é que é possível, sem preparação nenhuma, ele sabe exatamente o que é que vai desenhar, o que é que vai pintar, não sei, e começa num topo e acaba no outro. E eu digo, o pessoal está num nível diferente. Não, e tu tens essa cena, o contrário, que é na tatuagem. Na tatuagem tu começas do canto inferior direito, né? Se fores deste, começas no canto inferior direito, e se estiveres a fazer realismo e aquelas coisas todas, e vais acabar no canto superior esquerdo, por uma razão muito simples, que é para não apagares o stencil. Exatamente. Estás a ver? Então, que é daquelas cenas que eu
desculpem-me, de certeza absoluta que todos os tatuadores que tiveram a aprender fizeram esta cena. Um gajo está tão nervoso e está tão, não tens nenhum qualquer processo e começas aquela cena no canto superior esquerdo ou direito, conforme a tua mão predominante, e vais apagando aquela porcaria toda. E se tiveres um bom mestre, né, ou o sítio onde estiveres a aprender, ele vai-te corrigir, mas se tu não tiveres, durante alguns tempos tu vais andar ali um bocado à nora, porque são coisas que tu depois vais ter que descobrir sozinho. Eu já vi pessoal a fazer trabalho de realismo, uh, lá está, como tu estavas a dizer, e em tatuagem, a vir de baixo e a deixar cada secção que vão deixando completamente concluída, como se aquilo fosse uma impressora. A sério, é daquelas cenas que tu estás a ver aquilo a acontecer e parece magia. Tu teres a total noção, do que é que tens que desenhar a seguir. Esta cena não é boa nada a meu favor, mas portanto, pronto. Tu teres a total noção do que é que vais desenhar a seguir. Né? Qual é que é o tom, qual é que é a coisa, é um total controle da tua atuação, né? Digamos assim, que a sério é para predestinados e para pessoas que realmente estão num patamar superior, completamente. Há sempre, é sempre uma oportunidade de a gente ter alguém a quem a gente olhe, admire e trabalhe para lá chegar. Sim, sim. O único problema, neste caso, que eu identifico em mim, é que eu gosto bué das cenas. É por isso que ainda há bocado estavas a fazer a pergunta da questão da música. E eu sinto a mesma coisa relativamente à arte. Porque eu gosto de estilos tão dispares, gosto de coisas tão em extremos opostos, que fica difícil tu depois criares tu seguires só uma determinada coisa. Há certo pessoal que tu olhas e diz assim, não, eu gosto muito de ver este tipo de desenhos, mas a minha corrente é o realismo, é assim, é sabe? Mas eu também gosto de banda desenhada, eu também gosto de pintura, eu também gosto de escultura, e todas estas coisas englobadas levam-te para sítios muito diversos e acabas por não ter um fio condutor, lá está. Que no meio disto tudo acaba por ser a cena da tua voz. A ideia disto depois acaba por ser tu manteres a cabeça à tona, utilizares aquelas coisas únicas exclusivamente como inspiração e tentares procurar aquilo que te identifica e aquilo que faz de ti tu. Pronto. Exatamente. Qual é a história deste desenho que estás aqui a mostrar a gente? Nada, não é desenho, é caveiras. Eu gosto de caveiras. Eu tenho para aí umas 8 caveiras tatuadas no braço e todas as vezes eu tenho um monte de pessoas que me perguntam porquê caveiras. Não sei, desde garoto que eu gosto de caveiras. Faz-me lembrar o pessoal que ouvia heavy metal e rock e era aquele pessoal que saía assim um bocado da norma e a caveira sempre teve este simbolismo para mim, não tem qualquer, como é que é dizer, sentimento macabro associado à coisa. Eu gosto da estética da caveira e volta e meia, em vários períodos da minha vida, eu vou vendo como é que estão as minhas competências artísticas e desenho uma caveira. Ora bem. Yeah. Aqui é outra bem. aqui é outra das cenas que eu curto de desenhar. Eu gosto às vezes de misturar cenas, lá está. A gente viver em mundos fantásticos é, é uma das coisas boas de se poder ser criativo, é que tu podes misturar toda e qualquer coisa e que desde que ela seja feita baseada na tua visão, na forma como tu vês as coisas, ela passa a ser verosímil, credível. E eu gosto muito de desenhar o corpo humano, quer feminino, quer masculino. E
e volta e meia aqui nas minhas maquinações, porque o meu iPad é o meu laboratório e eu sou o Dr. Victor von Frankenstein e colo umas coisas nas costas de outros e às vezes saem estas cenas, Acho não tem normal. qualquer significado. É uma fada. Acaba por ser uma fada. Pá, sinceramente, quando a fiz, não pensei. Sempre achei as asas das libelinhas fixe. E achava que ficava fixe lá está, esteticamente acho que funcionava bem a cena da mulher com asas de libelinho. Não tem mais nada a sério que ainda não tinha pensado na cena da fada. Confesso. E aqui, depois é o meu lado um bocadinho mais dark a funcionar. Ah, eu houve uma vez, já não me lembro porque, numa conversa qualquer, e a minha cabeça divagou, e eu pus-me a pensar que haviam personagens que tinham relações antagónicas e que de certeza absoluta que, dada a oportunidade, por exemplo, como é aqui neste caso, o Pato Donald ia limpar o sarampo ao tio Patinhas, mesmo, a sério. A sério. Eu tenho um molho de ideias, relativamente a cenas assim antagónicas e ainda não me pus a explorar essa vertente, mas eu sempre achei, era um ávido leitor das traduções brasileiras do Tio Patinhas e do universo da Disney. E sempre achei que o Tio Patinhas tratava bué da mal o Pato Donald, man, e que à primeira hipótese o gajo ia para o forno, man. Aquilo era daquelas cenas que tinha que acontecer, sem dúvida nenhuma. E Eu, então eu sigo tentei uma, transformar isto em desenho. eu sigo uma banda desenhada americana que é o I Hate Fairyland. Ok, nunca Então ouvi falar. à partida é aquela fantasia agora esquece-me o nome, da Alice no País das Maravilhas. Sim. E com fadas e aquelas. Mas não, não é nada disso. É do mais violento, é do mais sarcástico. Aquilo é de rir do princípio ao fim porque faz lembrar o Ren e o Stimpy, estás a ver? Sim. Mas dá agressividade. Estás a ver? Então, E depois são estas coisas que um gajo procura, né? E depois como é que a gente pode ser considerado pessoas normais? Está fora de tu questão. olhas para aquela banda desenhada e pensas assim: isto é uma banda desenhada fofinha. Pela capa é uma É. banda desenhada. Não, não. Aquilo é banda desenhada que só é possível fazer no século XXI, onde não há censura, porque se fosse no século XX, aquilo não saía cá para fora. Que eu ia dizer, tu já tiveste umas séries semelhantes. Havia uma que era, e eu na altura consumia bastante, ainda tenho algumas coleções daquilo que era o Fables. O Fables era um reimaginar dos contos de fadas, das personagens dos contos de fadas que viviam numa determinada cidade e que tinham papéis completamente diferentes do que aqueles que lhes tinha sido destinado nos contos originais. Uh, é, é, essa mistura, estás a ver, essa volatilidade é aquilo que a gente procura em coisas que a gente olha e chamo-lhe o dark and fluffy, que é cenas fofinhas. Ninguém gostava mais de ver um daqueles My Little Pony completamente passados a tentar atropelar um gummy bear. São coisas que passam pela cabeça. Não, tu tentares desvirtuar essas coisas fofinhas é um exercício de veras fascinante. Vamos falar. Depois, vamos entrar aqui no campo da tatuagem. Esta é a parte de trás desta tatuagem. Muito bem. Yeah. Isto é. O rapaz, tal como eu, gosta bastante do universo da Marvel.
eu confesso que foi daquelas cenas quando ele me chegou com o projeto, ah, a criança em mim bateu palmas e lançou foguetes. Não há muito a dizer sobre isto, é daquelas coisas que tenho mesmo gosto em fazer. Portanto, isto o escudo do Capitão América, o martelo do Thor. Exato. Do outro E lado é caveira do a Punisher. caveira do. Exatamente. E depois, eu não me lembro se na altura se tirei fotografia ou não, eu acho que não. Mas depois, numa sessão posterior, ainda acrescentámos o símbolo do Deadpool também. Agora, aqui, lá está, caveiras. Isto aqui Ora bem. é uma. Isto é um, É uma isto é um braço? Não, é uma perna. Ah, é uma. É uma Ah, tatuagem que eu tenho em progresso. Eu acho que tenho para ali. Eu acho que tenho para aqui a cena terminada. Deixa-me ir aqui buscar. Que eu acho que não pus. Eu acho que não pus na original. Aqui nas fotografias que eu. Nas fotografias que eu selecionei. Isto aqui tem bué de trabalhos, eu fartei-me trabalhar. E é daquelas coisas que recorrentemente eu gosto bué de fazer, mas eu curto bué fazer caveira. Eu não consigo explicar porquê, mas dá-me mesmo gosto fazer aquela cena. E seja de que maneira for, seja geométrica, seja realista, seja. Ai, tenho aqui depois, vou meter aqui o símbolozinho do Deadpool. Que já encontrei aqui. Ok. Tenho aqui a versão. Tenho aqui a versão terminada. E tenho para aqui uma data de coisas que me orgulho bastante. Eu de vez em quando gosto de ir revisitar mais que não seja em alturas em que estou com um bocadinho mais de dúvidas relativamente ao trabalho. Às vezes tu vais conseguir encontrar alturas em que fizeste trabalhos nos quais te transcendeste e ou seja, que fizeste coisas que não estavam dentro das tuas capacidades na altura e que acabaram por ser excelentes tónicos. Olha, aqui tem o símbolozinho do Deadpool e depois ainda acrescentamos. Pois. E aqui é a caveira terminada. Sim, sim. Nesta posição já é mais fácil de ver que é uma perna. Exato, aquela era deitada. Ela estava deitada. E à Depois frente também tem fiz tenta. isto. Tem, mas aquelas não eram minhas. Tá bom. Não. Eu tenho este Venom aqui, que também foi uma das cenas que curti bem a Ui. fazer. Este rapaz traz-me sempre uns. Agora tens que fazer o Carnage na outra perna. É pá, mortinho fazia já. O gajo traz-me o gajo traz-me sempre uns projetos altamente para fazer. E eu curto bem. Eu tenho aqui mais umas poucas. Só. E depois, entretanto, que a coisa foi, à medida que a coisa foi avançando, eu depois fui experimentando com várias coisas. Este é o tipo de desenho que eu gosto de fazer, é o tipo de cenas que eu curto, é pegar Está muito em bom. conceitos. Esta, esta, esta rapariga também me traz sempre uns projetos altamente. Ela também desenha e também desenha bem no iPad. É a Márcia desenha fantasticamente bem. E o iPad veio trazer essa facilidade que tu hoje em dia podes estar em qualquer lado e sem ter que levar os tojos das aguarelas, sem ter que levar o caderno, sem ter que levar os tojos cheios de lápis e afias e borrachas e tu levas um estúdio de ilustração autêntico
uns poucos centímetros quadrados. É altamente. Mas isso é Isto na altura, o iPad de 10 polegadas? o que eu tenho é de 12 por 9, 12,9, ou seja, 13 polegadas quase. É o Big Boy. Pois, é isso que eu estou a pensar. Já imaginando 10 polegadas já é grandoso, então parece que andas com o ecrã atrás. Bem, esta cena é extremamente portátil. Hoje em dia tu vais para qualquer lado e tu tens que levar o telemóvel, tens que levar a carteira, tens que levar as chaves do carro, tens que levar o sei lá mais o quê. E então, se fores uma pessoa que desenha, tens por hábito andar com uma mochila. Isto é extremamente fácil de ter numa mochila. Yeah. É uma cena que anda sempre contigo, estás a ver? Hoje em dia tu já tens versões mais pequenas e tens soluções mais pequenas que te permitem andar com aquilo como se andasses com um pequeno livro. A minha transição do papel para o iPad foi de tal forma natural que eu tive meses sem desenhar em papel. Só que depois, entretanto, comecei o, o amigo com quem eu trabalho agora, o meu colega, o Makarov, o gajo desenha bué em papel. E há uma parte tua que te chama para aquela cena, né? Tu estás a ser sujeito àquela influência. E eu volta e meia dou por mim também a desenhar em papel. Mas eu confesso, é muito mais. Há sempre uma muito maior tendência minha em voltar para o iPad do que em continuar no papel. Eu gosto muito de desenhar, gosto muito do efeito que aquilo faz, mas é como tu disseste ainda há bocado e com razão. É muito mais fácil nós voltarmos atrás. Tu hoje em dia dás 2 toques. aliás, esta cena é boa. Acaba por ser. Eu acho que tu vais conseguir encontrar os novos a nova geração de artistas que desenha, porque eu já dei por mim a dar os 2 toques na folha de papel. Então, é bem estúpido. Tu estás de tal forma embrenhado, porque uma das como é que é dizer, das barreiras do iPad e de todas estas cenas é que tu tens que carregar a caneta. E então, quando a caneta está a carregar, o que é que tu fazes? Vais buscar uma folha de papel e uma caneta e estás ali a rabiscar. E depois, 2 toques com os dedos, já dei para mim a tentar fazer zoom na folha. Tu estás de tal forma embrenhado naquilo que o gesto já é tão. Já é tão O natural. gesto é tão natural que tu fazes aquilo de uma forma natural. E isto não foi só uma vez que me aconteceu. Já me Acredito, aconteceu muitas acredito. vezes. Isso é como aquela história de estar à procura dos óculos que nós na cara. Epá, tinha Sim, os sim, óculos sim, sim. aqui, pá, estavam mesmo aqui. Onde é que foram parar os óculos? Exatamente. Ahm, é isso que tens mais alguma coisa para nos mostrar? Bem, posso mostrar ali mais 2 coisinhas que tinha selecionado só para terminar, que são trabalhos que são recorrentes e que as pessoas, os meus clientes e as pessoas que seguem o meu trabalho, regra geral, gostam bastante. Este aqui esta rapariga também me traz sempre uns projetos, ela e o namorado trazem sempre uns projetos Uau. altamente. Yeah. E ela dá-me sempre liberdade criativa para meter o meu cunho e então as coisas saem sempre fantasticamente fixe, exatamente por causa dessa sinergia, dessa vontade. O tom de pele dela fica muito bem. Estás a ver? Yeah. A, Yeah, a- a yeah, yeah. tatuagem ficou muito bem, contrasta muito bem com o tom de pele. Yeah. E depois é este aqui é daquelas ceninhas
é daquelas tatuagens que me acompanha que tenho. Começou bastante bem fazer porque está muito aproximada à ideia que eu tenho do tipo de coisa que eu gostava de fazer. Embora ainda tenha alguns impedimentos técnicos, né, que ainda não desenvolvi, este é o tipo de coisa que eu gosto mesmo Mas de está fazer, muito este bom. tipo de Agora, já que pergunto, estou a olhar para isto, a barba, isto deve ser difícil de fazer, não? Isto deve ser muito trabalhoso. É daquelas cenas, isto é o princípio da coisa, acaba por ser como no desenho, e depois vais descobrindo a ideia disto vai ao encontro daquilo com que começámos a conversa, que é a questão do simplificar. Se tu simplificares, qualquer coisa é desenhável. E há um tatuador espanhol que é um dos meus preferidos, que é o Roberto Hernandes, e ele diz uma coisa e a qual eu subscrevo e assino por baixo, que é se consegues desenhar, consegues tatuar. Ou seja, se ela existe em desenho, ela é possível de ser tatuada. E então a barba é daquelas coisas, tu às vezes vais ver aí há trabalhos aí de pessoal que parece que desenharam os pelos individualmente, mas é uma coisa absurda. O nível de pormenor é brutal. E pronto, é assim. Existem outros muito mais que também gosto bastante, mas depois o tempo Sim, mas fica um bocado. é para dar uma ideiazinha. Ah, Exato, exato. e que, qual foi o maior elogio que já recebeste? O maior elogio que já recebi é, é uma das coisas que acaba por ser recorrente, e não quer dizer que seja que esteja a dizer isto por ser normal ou por ser sempre aquilo que se ouve. Há pessoas que são mais expansivas e há outras que não, mas o elogio que eu recebo muitas das vezes não é verbal. Uh, Tu consegues ver, é daquelas cenas que tu consegues ver quando tu tens plena noção de que fizeste um bom trabalho, de que deste o teu melhor a fazer aquilo, e a pessoa quando vai ao espelho sorri. Já me aconteceu pessoas começarem a chorar ou porque havia uma parecença com o trabalho e com o elemento que eles queriam tatuar. Já houve pessoas que foram extremamente efusivas nas coisas e em que as tatuagens não podiam ser mais simples. Todas essas, todas essas coisas são englobadas dentro do capítulo daquilo que são elogios. Mas o maior elogio tu vês nos olhos. Tu vês nos olhos e vês no sorriso. Se aquilo for aquela coisa que a pessoa imaginou, regra geral a pessoa não verbaliza e existem ali uns segundos antes dela dizer que gosta muito ou que está muito fixe. Tu vês nos olhos e tu vês na reação, na linguagem corporal, como é que a pessoa interiorizou aquela coisa. Esse para mim é o meu maior, são os meus maiores elogios. Ora bem, agora vamos aqui desviar um bocadinho da tatuagem. Acho que já falamos aqui uma horinha sobre tatuagem. Ok. Eu já fiz esta pergunta no princípio da nossa conversa, mas aqui agora é ligeiramente diferente. Isto é aquelas coisas que a gente diz, já se eu soubesse, o que é que tu dirias ao teu eu de 18 anos? Compra bitcoins. É bem jogado, é bem jogado. Man, é daquelas cenas que eu hoje Contrações olho. da Amazon. Exato. Mas ainda assim, olha, não vais sem resposta. No outro dia os gajos estavam a fazer, os gajos, um tweet qualquer que eu li, e eles estavam a falar relativamente à capacidade de valorização da Bitcoin, e eles estavam a dizer que se tu tivesses comprado ações da Amazon num determinado ano e tivesses comprado bitcoins naquela mesma altura, tu tinhas feito, imagina, para a Amazon cerca de 3,3 milhões em retornos, e dos outros tu tinhas à volta de 9 milhões.
Por isso, ao meu eu 18 anos compra Bitcoin. Era a cena que eu lhe dizia. Porque a cena que mais me irrita nisto tudo é assim, há uma parte tua que gostava de ter aquele almanaque do gajo do Regresso ao É Futuro, o que eu estás a ver? estava a pensar exatamente a mesma coisa. Há uma parte, porque aquela cena depois, a cena das bitcoins, em determinadas alturas da minha vida apareceu. Imagina, numa coisa e um gajo assim, moeda digital, mas que parvo isso. E tu vês aquelas cenas vão andando e tu vais olhando e a dizer assim. Eu ainda há bocado li uma história fantástica de um gajo que achava que aquilo não valia para nada, ele comprou 2 pizzas com 10 mil bitcoins. E na bom. Tu sabes quanto é que aquela cena valia, ou seja, tu sabes quanto é que ele deu àquele gajo à valorização de hoje, que eu estive a ler no outro dia, 94 milhões de dólares. Foi o que ele pagou para aquelas 2 pizzas. Esquece, por isso, ao meu, ao meu eu de 18 anos, compra Bitcoin. Eu agora, recentemente, li que a Tesla gastou 1,5 bilhão em bitcoins. E agora podes comprar carros da Tesla com bitcoins. O que só faz com que a Bitcoin valorize. Exatamente. Eu já aqui há muitos anos atrás há muitos anos, não, se calhar foi aqui há 2 ou 3 anos, estive a estudar um bocado, mas era por causa da mineragem. Eu estava interessado na mineragem. Mas pronto, isso agora caiu em desuso, porque agora há fábricas. Né? Há pessoal que abriram fábricas, portanto, para uma pessoa sozinha já fica muito difícil minerar e conseguir ter retorno disso. Os gajos, eu tive a ler mais ou menos como é que aquela cena funcionava. E também fui ver isso porque eu lembro-me que na altura havia pessoal que deixava os computadores pessoais ligados em casa a sacar aquelas cenas que era extremamente simples. Hoje em dia tu precisas, tal como tu disseste e bem, tu precisas de fábricas inteiras para já, porque aquela cena de normalmente de 4 em 4 anos, perdão, aquilo tem um número finito de bitcoins e depois elas de X em X tempo, quando atingem um determinado patamar, elas vão se cortando pelo meio. Ou seja, imagina, há X tempo tu tinhas 12 bitcoins para sair, vamos pôr a cena assim, e passado 4 anos tu só vais conseguir minerar até 6, estás a ver? E então a questão daquilo ser finito é o que a torna valiosa, que é como a questão do ouro e essas cenas todas. Por isso, compra Bitcoin e bué, compra bué. Com que duas ou 3 pessoas, vivas ou mortas, gostavas de ter uma conversa? Já acreditas que... Estar ali com um frango assado ou com um entrecostezinho e uma garrafinha de vinho. Essas cenas já sabes que dessas 2 ou 3 pessoas, uma delas ia ter que ser contigo, man, porque é daquelas cenas que ao fim destes anos todos a gente continua a conversar. Eu não sei onde é que a gente Mas isso é batata, pá. Isso é batata que eu estou aqui. E aí, ainda mais agora, esta é daquelas cenas que nós falávamos de como é que seria televisionar as nossas conversas. Isto é o mais perto que a gente vai chegar disto. Haviam outras pessoas que eu gostava com quem eu gostava de jantar exatamente assim numa conversa dessas, pelas coisas interessantes que poderiam dizer. O Frank Zappa era uma delas. Eu sempre gostei de personagens e de pessoas, né? Que tivessem posições, ou seja, que fossem resolvidos. Hoje em dia eu penso que a palavra de ordem a que se impõe, a palavra que se impõe é nós sermos resolvidos em relação às coisas. E existem umas quantas personagens na história que eram resolvidos. Agora, a minha conversa ideal, era eu, tu, a minha irmã, a Ana, e frango assado, e vinho,
vamos a isso. Ora bem. Acho que É ficaste com as assim, bolas. a tua irmã já foi convidada a vir aqui várias vezes, quando ela quiser aparecer, quando vocês quiserem todos aparecer, sabem que a porta está aberta. Acho que foste abaixo. Não, tu é que ficaste Então foi free. qualquer coisa que aconteceu. Não sei se ouviste o que eu disse. Não, e tu ouviste o que eu disse? Se calhar não. Mas eu estava, pronto, então eu estava a dizer que Sim. vocês sabem que a porta está aberta, mas a tua irmã também, quando quiser aparecer, pode aparecer. Man, é daquelas cenas, não aquelas. É daquelas conversas intermináveis. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, encontrares pessoas com quem ter conversas e em que tu tens que dizer, epá, temos que ir deitar-me, na sério, já está na hora. Torna-se cada vez, ainda mais por causa da velocidade e da intensidade dos dias de hoje, essas coisas tornam-se cada vez mais complicadas. E então é daquelas cenas que eu não, das quais eu não, como é que é dizer, falta uma palavra, não abdico. São daquelas coisas que eu não abdico. Não, as pessoas, aquelas poucas pessoas que me rodeiam e com quem eu consigo ter uma conversa, e isto que está provado ano após ano, é uma daquelas noites brutais, ou noites, ou dias, ou semanas, que um gajo vai continuando a falar. Aqueles almoços É jantarados verdade. que acabam por ser ceia e por aí fora. Exatamente, Ah, exatamente. Agora ia-te perguntar aqui, isto já é contigo, o que é que tu queres recomendar, mas quais eram as tuas recomendações para as pessoas que estiverem a ouvir, em termos de música, livros ou cinema? O que é Epá. que tu recomendavas? Podia ser um de cada, o que tu achares pertinente. É assim, a música é impossível recomendar quase alguma coisa, porque, e tal como ainda há bocado estávamos a falar, hoje em dia com o acesso que tu tens a estes serviços que englobam todas as coisas, ainda no outro dia falava com alguém e estava a falar que ainda a questão de uns 20 anos atrás eu continuava a andar carregado com uma caixinha de cassetes e depois com uma bolsinha com CDs, e hoje em dia tu tens no teu telemóvel acesso a quase todo o acervo musical mundial, independentemente do gosto e do estilo daquilo que te chama. Uh, Musicalmente, é mesmo a sério, assinei o Spotify. é, da, é daquelas coisas, eu sei que isto para os músicos não é muito, como é que é dizer, aquilo não é muito justo, mas acaba por ser e infelizmente nós entramos nesta fase em que não há concertos, mas onde tu podes desfrutar realmente de um músico e do seu trabalho, hoje em dia, mais do que nunca, é num concerto, não é ouvires um CD, tu estás a desfrutar de toda aquela envolvência que um concerto traz. E estes serviços acabaram por te meter na palma da mão acesso a todas as coleções e mais algumas do trabalho que estas pessoas têm vindo a desenvolver, por isso acaba por ser uma plataforma. Gostava que, sinceramente, que eles tivessem muito mais retorno a nível financeiro, porque lá está, eu sendo alguém que trabalha numa área criativa, tenho plena noção de que o teu trabalho tem altos e baixos, tens alturas onde nem sempre consegues estar a produzir, e então, ou não consegues ou não podes, como foi o caso com estas pandemias. E então deveria haver uma compensação diferente para pessoas que trabalham neste tipo de áreas. Livros. Epá, é outra cena, é outra coisa. A única coisa que eu posso sugerir é o meu autor japonês preferido,
que é o Haruki Murakami, e ainda me falta ler uns quantos livros deles e eu aconselho. Para quem gosta de mundos fantásticos e de citações e de, como é que dizer, não é citações, referências à cultura pop e coisas desse género, aquilo é um baúzinho de surpresas. E qual é que era a outra que me tinhas perguntado? Cinema. 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 Epá, olha, agora cinema está fora de questão, não podes ir ao cinema. E aí não vou aconselhar a Liga da Justiça do Zack Snyder, porque há outras cenas para ver. Ainda há pouco tempo estava a falar com o Makarov e ele era da mesma opinião, 4 horas, Santíssimo Sacramento. E já nem vamos entrar naquelas cenas que estávamos a falar ainda há bocado. Mas em termos de cinema, sinceramente eu hoje em dia escolho coisas que me possam elevar. Tudo o que eu tenho visto são cenas de tanto entretenimento, só única e exclusivamente, não é nada com histórias profundas, nem nada dessas cenas. Numa determinada altura eu diria um filme qualquer do Adam Sandler, e os meus amigos, o meu círculo de amigos está-me sempre a dar na carola por causa destas minhas preferências. O Happy Gilmore fez agora 20 anos, acho eu. Foi o filme na altura que eu me mostrei esse filme, foste tu. Eu vi aquele filme ad nauseam, e não me canso de ver aquilo, mas não me perguntes porque aquilo é Palermo o suficiente para me agradar. Mas eu hoje em dia confesso que aquilo que tem de bom, tu teres acesso a todas as coisas também é o que tem de mau, porque depois tu acabas por consumir as coisas quase em versão, como é que dizer, é só consumir, e tu acabas por não ter tempo para digerir como nós, quando éramos antigamente, né? Tu só ias ver um filme novo lá de vez em quando. Cinema de Vila Moura só me dava um filme de semana a semana. Tu hoje em dia vais ao cinema numa vida normal, tu tens 10 ou 15 cinemas a dar cada um o seu filme. Eu regra geral, tenho tendência a procurar sempre por coisas que saiam da realidade, ou comédias, ou filmes com superpoderes, que era a cena que eu curtia ter. Por isso, olha, todos os filmes da Marvel, os da DC, nem todos, a trilogia do Batman é uma das que eu gosto particularmente, e basicamente é isso. As cenas que eu vou à procura são sempre cenas que saiam da realidade, porque a realidade é aquela que nós vivemos, e quando eu tenho tendência a consumir esses produtos é sempre no sentido de sair da minha realidade. Muito bem. Então a gente, só para acabar, tenho aqui uma última perguntinha daquelas fáceis. Ok. só para a gente terminar este bocadinho. Como podemos criar um mundo melhor? Como é que podemos criar um mundo melhor? Essa é uma pergunta que eu me faço. E sinceramente eu cheguei a 2 ou 3 conclusões. Uma delas prende-se com a tua evolução, como já falámos diversas vezes, a tua evolução enquanto ser humano. E segundo, a tua evolução enquanto ser que vive com outros seres. Ou seja, a partir do momento em que tu tens respeito por ti próprio, tu tens respeito pelos outros. E a partir do momento em que existe respeito e existe comunicação, o mundo só tem que evoluir. A partir desse momento, respeitar-se todas as idiosincrasias de cada pessoa, respeitar-se
todos os gostos, todos os defeitos, é aquilo que nós fazemos de uma forma natural com a nossa família, regra geral, ou com o nosso círculo de amigos. Nós aceitamos aquilo naquelas pessoas, muitas das vezes não concordamos, mas respeitamos. E, acima de tudo, a partir do momento em que há respeito mútuo e comunicação, o mundo só tem como evoluir. Todas as outras coisas vêm atrás baseadas nessa coisa. Se tu tiveres respeito pelos animais, se tu tiveres respeito pelas crianças, se tu tiveres respeito pelos géneros, se tu tiveres respeito por toda e qualquer tendência que possa existir, a partir desse momento tu estás a criar um futuro melhor para quem cá está e para quem vem a seguir. Muito bem, gostei da resposta. Eu ando a ler umas cenas. Pois é. Acho que este bocadinho foi um bocadinho bom. Já estamos com 1h40 e poucos disto e se calhar ficámos por aqui. Ficamos, sim, senhor. E voltaremos a repetir, acho Senhor eu. Paulo Viegas, muito obrigado por este pedacinho. Obrigado, meu amigo. Até à próxima. Abraço, até à próxima. Obrigado.